Bom dia, meninas! Leitura bíblica comentada do dia. Juízes 3, 4 e 5. Ah, não, a gente leu o 3, então é 4, 5 e 6. 3 ao 6. Publicar. Deixa eu fixar aqui o comentário. Bom dia, meninas! Bom dia, Vivi! Bom dia, Nanda! Bom dia, Vanice! A paz do Senhor Jesus, meninas! Bom dia, Vivi! Bom dia, Gi! Seja bem-vinda! Paz do Senhor Jesus! Deixa eu ajeitar aqui a câmera, esse negocinho aqui. Bom dia, meninas! Animadas para a nossa leitura de hoje? Deixa eu procurar um lápis aqui, que agora eu fiquei sem lápis, fiquei na escassez de lápis, porque as crianças pegaram todos meus lápis. Tudo bem, meninas? Bom dia, Má! Bom dia, Lidiane! Sejam bem-vindas, meninas, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Milka! A paz do Senhor! Bom dia, Cacau! Seja bem-vinda! Deus abençoe sua vida, meninas! Má, bom dia! Paz do Senhor Jesus! Deus abençoe vocês, meninas! Sejam muito bem-vindas! Para você também, amiga, um lindo dia cheio da presença de Deus. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher tão especial, tão inspiradora, né? Que nesta manhã nós possamos nos inspirar nela. Amém, meninas? Ah, é? Oh, meu Deus do céu, errei mesmo. Deixa eu desafixar o comentário, deixa eu colocar o comentário de novo, então. É leitura bíblica comentada do dia. É do 4 ao 6. Meu Deus do céu, ainda bem que você falou, Vivi. Ao 6. Deixa eu fixar agora aqui. Fixar comentário. Isso, agora deu certo. Obrigada, Vivi, pela sua observação. Bom dia, Isa. Amém, Cacau. A paz, bom dia. Bom dia, Silene. Bom dia, Mi. Paz do Senhor Jesus, meninas. É tão bom ter vocês aqui nessa manhã para transbordarmos um pouquinho daquilo que o Senhor tem para falar no nosso coração. Bom dia, Rebeca. Amém, Mi. A paz do Senhor Jesus. Bom dia. Elisângela, hoje temos duas Elisângela. Elisângela, minha amiga da Linho Fino, loja Linho Fino. Pois as meninas entrem lá para vocês conhecerem. Ela vende moda evangélica. E temos a Elisângela. Deixa eu pegar aqui. Elisângela Galdino. Seja bem-vinda, Elisângela. Bom dia, Lidiane. Seja bem-vinda. Paz do Senhor Jesus. Bom dia, meninas. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos aqui fazendo a nossa oração. Vamos começar com a nossa oração hoje. Eu peço que vocês continuem orando pela Tawane, aquela menininha de 6 anos que eu falei para vocês. Ela continua entubada e os médicos vão decidir se ela faz a cirurgia ou não, né? Hoje eles vão decidir. Quando vai tirando a sedação dela, ela tem crises, né? E a cirurgia que ela vai fazer pode afetar o comportamento dela, porque é do lado frontal do cérebro, então pode afetar o comportamento dela. Mas a mãe dela e os médicos optaram por manter ela sedada porque toda vez que vai fazer o procedimento, o olhinho dela chega e escorre lágrima, então ela sofre, né? Mas nós cremos num Deus que é tão poderoso. Imagina um Deus que faz de um vale cheio de ossos secos. E a Bíblia fala que eles estavam sequíssimos, eles não estavam só secos, eles estavam sequíssimos, esturricados.
Ele fez levantar homens, mas não homens comuns, homens preparados para guerrear. A Bíblia diz que ele levantou um grande exército. Exército é o quê? Aqueles homens fortes, preparados para a luta, né? Então, de um moço seco que não presta para absolutamente nada, ele faz levantar um exército. Então, a gente fica pensando o que é que pode ser impossível para esse Deus que a gente tem. Né, meninas? Então eu creio que Deus é poderoso para entrar ali naquele quarto de hospital e intervir sobre a vida da Tawane. A gente já viu Deus fazendo tantas coisas tremendas aqui, né, meninas? Tantos testemunhos que a gente já tem contado aqui, tremendos do que Deus já tem feito. Então, Deus é poderoso para intervir ali no quarto da Tawane, né? Bom dia, meninas que estão entrando. Bom dia, Suelen. Bom dia, Clara. Meninas, vamos fazer oração? Eu convido vocês a fecharem os olhos e nós vamos orar ao Senhor, pedindo que o Senhor possa vir nos ensinar nesta manhã. Bom dia, amiga! Pensei que você não ia entrar hoje, amiga, mas eu vi que você já mandou mensagem para mim. Paz do Senhor Jesus, Sidoca. Bom dia, Bárbara, seja bem-vinda. Amém, Elisângela, toma posse mesmo, porque não tem um Deus mais poderoso que o nosso Deus. Para Ele não há impossíveis. Bom dia, amiga. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Eliane. Meninas, sejam todas bem-vindas. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor, pedindo para que Ele possa guiar as nossas vidas a partir de agora, né? Como tem feito todas as vezes, e derramar sobre nós uma porção toda especial. Amém, meninas? Fechem os seus olhos. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado e pelo Teu favor. Te peço perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo que temos cometido contra Ti, Pai. Quer por pensamentos, palavras, por obras, por aquilo que fazemos de forma consciente ou daquilo que fazemos inconsciente. Nos livra, Senhor, dos pecados intencionais, do nosso desejo de vingança, do nosso desejo em retribuir o mal. Guarda o nosso coração e a nossa mente alinhados em Ti, Senhor. Eu te peço, Pai, que abençoe os meus filhos que vão fazer prova hoje, que a Tua sabedoria, que o conhecimento que eles adquiriram possa ser trazido à memória deles, que o Teu Espírito Santo possa trazer à memória cada resposta e que eles possam ser bem-sucedidos e ter bom êxito nessas provas, Pai, para a glória do Teu nome. Guarda os meus filhos, Senhor, que a concentração deles, embora seja desafiador para eles acordar tão cedo e fazer as aulas online, que a concentração deles seja uma concentração ativada. Da mesma forma que eu peço que o Senhor abençoe os meus filhos, eu peço que o Senhor abençoe os filhos das tuas filhas que aqui estão também. Eu sei que tem sido um período desafiador, mas nada te desafia, Pai. Tu és poderoso para colocar tudo em equilíbrio, tudo no lugar. Ativa, Senhor, a concentração, a mente dos nossos filhos, o entendimento, o discernimento, a interpretação. Que os nossos filhos sejam bons alunos e tenham boas notas para a glória do Teu nome, que eles sejam diferentes, assim como foi Daniel ali na Babilônia, que eles sejam excelentes, Pai, para a glória do Teu nome. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que venha nos conduzir nesta live, que o Senhor possa dirigir as nossas vidas, que o Senhor possa trazer a porção que está no Teu coração para o nosso coração nesta manhã. Assuma o governo, assuma o controle, que nada que saia da minha boca seja de mim mesmo, mas que tudo seja instruído pelo Espírito Santo. Pai, eu te peço, visita o quarto da Tawane nesta manhã. Senhor, visita órgãos, visita, Senhor, o cérebro dela. A Tua palavra diz que de uma forma tão maravilhosa, tão extraordinária, o Senhor nos formou. Então ninguém melhor que o Criador da Tawane
para intervir sobre a vida dela. Ninguém melhor que aquele que criou a Tawane para visitar o cérebro dela e ver tudo aquilo que está disfuncional e colocar tudo no lugar novamente, para trazer a cura, para fazer a cirurgia de modo não invasivo. Quem pode fazer isso é só o Criador da Tawane. E eu sei que o Senhor tem um propósito em todas as coisas, embora a gente não consiga ver. O Senhor tem propósitos para todas as coisas. Visita o coração da sua mãe, dos seus familiares, Pai. Coloca a paz no coração deles. E nós temos a certeza de que contaremos as bênçãos que o Senhor tem trazido para a vida dela e para aquela família, e que cantaremos o hino de vitória e que testificaremos dos teus grandes feitos, e que em todas as coisas o teu nome seja glorificado. Visita aqueles que estão com Covid, Pai, aqueles que estão internados, entubados, aqueles que vão fazer cirurgia, aqueles que estão recém-cirurgiados, a Dani que está para ganhar neném, a Dani que já ganhou o neném. Senhor, guarda as tuas filhas, Pai, debaixo das tuas mãos potentes, das tuas mãos santas. Cobre com teu sangue precioso. Dá saúde para o teu povo, aqueles que estão fazendo tratamentos oncológicos, Pai. Visita as células cancerígenas nesta manhã, trazendo cura, Pai. Renova as forças daquele que já não tem nenhum vigor. Espírito de suicídio, eu declaro, sai em nome de Jesus, que caia por terra em nome de Jesus todo espírito de depressão, todas as vozes inquietas na mente que traz perturbação, eu declaro, calem-se em nome de Jesus, que a paz que excede todo entendimento, que a esperança, a força possa invadir o coração das tuas filhas, da sua casa, das suas famílias, Pai, e que não venhamos ser perturbadas emocionalmente com notícias ruins, com notícias que a mídia traz para nós, mas que os nossos olhos estejam fixos em Ti, confiando naquilo que o Senhor diz a nosso respeito, porque nós sabemos que em Ti há um futuro certo e de esperança. Fica conosco, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos desde agora e sempre. Amém. Amém, meninas. A paz do Senhor Jesus para aquelas que foram chegando depois e eu não vi. Bom dia, Jussi. Bom dia. Eita, deixa eu... Aqui. Bom dia, Fabi. Bom dia, Luciana, Márcia, Luciene. Amiga Anne, minha amiga. Ontem nós estávamos lá na igreja separando os alimentos que nós recebemos de doação. Foi uma bênção, né, amiga? Deus abençoe sua vida, sua disposição em nome de Jesus. Bíblias abertas, meninas? Vamos lá para a nossa leitura do dia. Vamos falar sobre uma mulher inspiradora. O nome dela é Débora. Capítulo 4 de Juízes. Vamos ler? Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com os seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei.
mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Ah, está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete a Goim, ao rio Quizon. E Débora disse a Baraque: Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete e Agoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: Venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: Fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu mostrarei a você o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Capítulo 5. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Consagrem-se para a guerra os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta. Louvem o Senhor. Ouçam, ó reis. Governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, cantarei. Comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. O Senhor, quando saíste, ó Senhor, quando saístes de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água, os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel.
Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem o Senhor, vocês que cavalgam em brancos jumentos, que se assentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem. Mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros, recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperte, Débora, desperte. Desperte, desperte, irrompa em cânticos. Levante-se, Baraque, leve presos seus prisioneiros, ó filho de Abinoão. Então desceram os restantes e foram aos nobres. O povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguiu você. De Maquir desceram comandantes, de Zebulon os que levam a vara de oficial. Os líderes de Issacar estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Nas divisões de Ruben houve muita inquietação, porque vocês permaneceram entre as fogueiras ao ouvir o balido dos rebanhos. Nas divisões de Ruben houve muita indecisão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos navios? Azer permaneceu no litoral e em suas enseadas ficou. O povo de Zebulon arriscou a vida, como fez Naftali nas altas regiões do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas de Megido, mas não levaram prata alguma, despojo algum. Desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Cícera. O rio Quizon os levou. O rio Quizon, avante, minha alma, seja forte. Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão, galopavam os seus poderosos cavalos. Amaldiçoem Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem o seu povo, pois não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água e ela lhe deu leite, numa tigela digna de príncipes. Trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita o martelo do trabalhador. Golpeou Cícera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e transpassou suas têmporas. Aos pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos seus pés caiu, onde caiu, ali ficou, morto. Pela janela olhava a mãe de Cícera. Atrás da grade ela exclamava: por que o seu carro se demora tanto? Por que custa a chegar o ruído dos seus carros? As mais sábias das suas damas respondiam, e ela continuava falando consigo mesma: estarão achando e repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, roupas coloridas como despojo para Cícera, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados dados para o meu pescoço, tudo isso como despojo. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol, que quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos.
De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. E durante 7 anos, eles os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos das regiões a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam, trazendo seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-las. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu: Se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: Esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães com fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu a eles sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: Apanhe a carne, os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: Paz seja com você. Não tenha medo, não morrerá, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesrita. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar
de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Perdão, meninas. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubbaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e os outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando-o às armas, e também a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixe-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Dessa vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de carvalho. Amém, meninas? Amém. Que textos maravilhosos, meninos. Eu amo o livro de Juízes porque ele tem tantos ensinamentos poderosos para as nossas vidas. E a gente começa, quero primeiro dar boas-vindas aqui para as meninas que entraram depois, que eu não vi. Sejam todas muito bem-vindas. Nós estamos fazendo a leitura bíblica em ordem cronológica, um propósito de leitura anual. Nós já estamos no livro de Juízes, do capítulo 4 ao 6. E aqui a gente iniciou falando sobre uma mulher que nos desafia para esse tempo. Uma mulher inspiradora, Débora. Essa mulher é uma mulher inconformada. É uma mulher que não se conformava com a situação que o povo estava vivendo. Olha só. Depois que Eude morreu, né? A Bíblia diz que Eude veio, matou, né? A gente viu ontem, matou o rei do rei de Moabe. Ele veio, matou o rei e o povo teve paz, libertou Israel do poder daquele rei e que subjugava o povo de Israel.
Mas a Bíblia começa dizendo no capítulo 4 que mais uma vez o povo israelita voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, que era rei de Canaã. Então, assim, todas as vezes que a gente não obedece à voz do Senhor, que o Senhor tinha dito para eles, vocês vão tomar posse da terra, mas vocês precisam, gente, vocês precisam eliminar o mal do meio de vocês. Vocês têm que expulsar essas nações do meio de vocês. Vocês têm que expulsar. Não pode ficar nenhum deles, porque eles vão fazer vocês se corromperem. Como Deus não mente naquilo que ele fala, como ele sabe tudo que vai acontecer lá na frente, óbvio que aconteceu exatamente como o Senhor tinha dito. E aí o povo israelita foi entregue nas mãos de Jabim, rei de Canaã. E por 20 anos o povo foi oprimido. Por 20 anos. Mas uma mulher inconformada com aquela situação decidiu se levantar. Olha só como que a Bíblia vai mostrar que Débora era. Débora era uma profetisa. Então, Débora era uma mulher que antes de qualquer coisa tinha uma vida com Deus. Ela preservava a vida com Deus. Então, para ela, aqui já começa mostrando o que era mais importante para a vida de Débora. A vida com Deus. Ela era profetisa. Então, vida com Deus, intimidade com Deus. Ela preservava essa comunhão com o Senhor. Para ela, Deus era mais importante que todas as coisas e vem no topo. Vem em primeiro lugar, uma mulher profetiza. Segundo lugar, mulher de Lapidote. Família, ela estava debaixo de uma autoridade, da autoridade do seu marido. Então, Deus, família, era isso para Débora, era mais importante. Abaixo de Deus, a sua família. Ela sabia exatamente o lugar dela dentro da sua casa, debaixo da autoridade do seu esposo. Para Débora, a segunda coisa que vinha era família. Terceiro, liderava Israel naquela época. Ministério. Ela sentiu que precisava fazer alguma coisa por aquele povo. Ela não se conformava com a situação em que aquele povo estava vivendo. Então ela disse sim ao chamado de Deus. E Débora liderava Israel naquela época. Débora, ela é desafiadora para nós nesse tempo. E ao mesmo tempo inspiradora, porque Débora vivia num contexto onde as mulheres não podiam fazer essas coisas. As mulheres tinham que ficar, caladinha. Mulher não tinha voz. Mulher não tinha direito a nada. Mulher era só esposa e mãe e só cozinheira, cuidava do lar, nananã. Só era isso que elas faziam. Elas não tinham voz, elas não tinham direito a nada. Mas Débora sentiu o chamado arder dentro do seu coração, olhando tanta necessidade. Débora, ela não conseguiu fechar os olhos diante de tanta necessidade que o povo estava passando, tantas questões, sendo que aquilo que ela carregava do Senhor podia ser transbordado. Ela disse: quer saber? Eu não quero nem saber, que eu não tenho do que vão falar. Não tô nem aí pro que vão falar. Eu vou me levantar por esta nação. Eu não vou fechar os meus olhos por tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor. Eu tenho nas minhas mãos sementes para transbordar. Não vou reter. Eu vou transbordar. E a Bíblia diz que ela se sentava debaixo de uma tamareira. Gente, até a tamareira levava o nome de Débora. E aí eu me lembro daquele texto que diz que a natureza anseia e aguarda com grande expectativa o fluir, o manifestar dos filhos de Deus. Porque a terra geme. E quando um filho de Deus se levanta, a terra é curada.
Então imagine essa tamareira vendo Débora fluir no propósito dela. Alegre, aquela tamareira tinha um coração cheio de expectativas. A natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Eu fico imaginando, meninas, a gente passando. Eu postei hoje de manhã aquelas orquídeas, as minhas orquídeas. Eu fico imaginando as minhas orquídeas aguardando com expectativa o meu fluir todas as vezes que eu passo. Elas aguardando com expectativa a manifestação de Deus sobre a minha vida. O cumprimento do chamado de Deus sobre a minha vida. E aquela tamareira se chamava Tamareira de Débora. Aquela tamareira viu uma mulher se levantando e fluindo no propósito para o qual ela foi chamada. E aí eu já começo perguntando, será que nós estamos fluindo no propósito em que nós fomos chamadas? Ou nós temos colocado outras prioridades na nossa vida? Outras prioridades têm assumido o lugar que não é o lugar que Deus quer para nós. Deus, família, ministério. As coisas de Deus são mais importantes para nós. Nós precisamos entender que Deus é o nosso provedor. Não é o nosso marido. Deus é o nosso provedor. É Ele que provê todas as coisas. É Ele que dá estratégia. Então Débora se levanta e cumpre o propósito de Deus. E a Bíblia vai dizer que tinha uns homens lá que estavam à frente de guerra, mas eles ainda tinham medinho. Ela mandou chamar Baraque e falou assim: olha, Baraque, Deus entregou Jabim nas suas mãos. Deus entregou Cícera nas tuas mãos. Vá, reúna o povo e vá à guerra, porque Deus já decretou a vitória para a vida de vocês. Deus vai libertar Israel por meio de vocês. E aí ele disse assim: então, Débora, é o seguinte, eu até vou, mas eu só vou se você for. Se você não for, eu não vou. E isso aqui nos traz uma lição muito importante, meninas, porque muitas das vezes nós achamos que a presença de Deus não é o suficiente. A gente precisa do profeta, a gente precisa do líder, a gente precisa do pastor. A presença de Deus não é suficiente. Deus deu uma autoridade para você, mulher, dentro da sua casa. Ninguém tem mais autoridade sobre a sua casa, debaixo do seu marido, do que você. Ninguém tem mais autoridade dentro da sua casa, abaixo do seu marido, do que você. E às vezes nós achamos que não é suficiente só aquilo que nós carregamos da parte de Deus. Nós não temos autoridade suficiente para declarar vida dentro do nosso lar, para declarar paz sobre o nosso lar, direção sobre o nosso lar. É preciso o pastor vir orar, é preciso a profeta vir orar. Em nome de Jesus, a presença de Deus é suficiente. Só a presença de Deus basta. Basta. E você carrega ela dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. A autoridade e a ousadia que você precisa já está dentro de você. Você não precisa de mais ninguém, apenas da sua voz, de abrir a sua boca e declarar, e profetizar, e fazer uso daquilo que você já tem. Baraque não achava que a presença de Deus era suficiente, precisava a profeta ir junto. A profeta precisava ir junto. Deu uma travadinha aqui, meninas. Débora vira para ele e diz assim: por causa dessa sua atitude covarde, sabe o que vai acontecer? Deus vai dar a vitória para Israel a partir das mãos de uma mulher. Você não terá honra. A honra será de uma mulher. E sabe o que ele disse? Tudo bem, eu não me importo. Deus querendo dar honra Deus querendo dar honra para Baraque, levantando. Olha só o que o povo de Israel ia falar. Olha, Baraque nos livrou. Ele diz: não.
Vem você, profeta. Não, tudo bem que outra leve a honra. Nós terceirizamos, nós damos para outros a honra que o Senhor quer dar para nós. Nós damos para outra pessoa a honra que Deus quer dar para nós. Mulher, você tem um valor tão precioso dentro da sua casa. Você é uma voz de Deus. Você é base do reino dentro da sua casa. Sabe, a tamareira de Débora é o seu teto, é o teto da sua casa. Essa é a sua tamareira. Esse é o lugar que Deus fala com você. Esse é o lugar que você profetiza a bênção. Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar de autoridade. Tome para si a honra que Deus quer dar para você. Tome posse da honra que Deus quer dar para você. Não dê a honra para outro. Você não precisa dar honra para o pastor, não precisa chamar ele para vir fazer oração na sua casa, não, faça você, declare você, na autoridade que Deus já te deu. Tenha intimidade e comunhão com o Senhor, entra na tenda do encontro, tudo que você precisa já está dentro de você. Olha só, Baraque já tinha as habilidades, Baraque já sabia liderar povo, Baraque já tinha tudo o que ele precisava e já tinha a presença de Deus. Deus já tinha dito, fala para ele ir, reunir os homens e ir. Eu já dei a vitória. Baraque já tinha tudo o que ele precisava para vencer. Mas ele precisou chamar a profeta. Para ele não era suficiente as habilidades, não era suficiente a experiência, não era suficiente a presença de Deus. Precisava ter a presença da profeta. E aí a Bíblia diz que Débora fala, ok, eu vou, mas a honra não será sua. A honra será de uma mulher, porque através de uma mulher Deus vai dar a vitória para Israel. Olha só, meninas, vamos tomar posse daquilo que o Senhor prometeu para nós. Porque se nós não honrarmos aquilo que o Senhor depositou na nossa vida, se nós não fazermos uso daquilo que Deus já nos deu, se a presença dele para nós não for suficiente, ele tira a nossa honra e dá a outro. Tome posse daquilo que o Senhor já te deu. Se posicione com aquilo que o Senhor já te deu. Você já tem experiência, você já tem habilidades, você já carrega a presença. Então a vitória é com você. Você recebe a honra, porque você vai se posicionar em nome de Jesus a partir de hoje. E avançando aqui na leitura, a Bíblia diz que Débora vai. Os soldados de Jabim tinham 900 carros de ferro. 900 carros de ferro. Baraque reuniu 10.000 homens. Baraque reuniu 10.000 homens. Quando Sísera ficou sabendo que eles estavam vindo atacar, ele reuniu os 900 carros e todos os seus soldados. O inimigo, ele teme o povo de Deus. O povo de Deus saiu com 10.000 homens, enquanto o inimigo saiu com todo o seu exército e todos os seus carros, porque o inimigo teme o povo de Deus e o povo de Deus teme o inimigo. Nós temos nos colocado no lugar de temor dos nossos inimigos. Olha só o que Deus já falou pra gente tantas vezes lá atrás. Não importa que o seu inimigo pareça maior que vocês. Não importa que as armas do seu inimigo sejam maiores que vocês. Eu vou adiante de vocês. E olha a palavra novamente se cumprindo na vida do povo de Israel. Eles vêm com seus carros, com todos os seus exércitos. E aí Débora disse a Baraque, vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. E com 10.000 homens, Baraque derrotou todo aquele exército. 10.000 homens derrotou todos os seus exércitos e tomou posse dos seus carros de ferro. Mas Sísera, o comandante do exército, fugiu a pé. Aí nós vamos entrar na vida de uma mulher inspiradora. Talvez você pense assim, mas Débora era ousada. Eu não tenho toda essa ousadia. Eu sou só uma dona de casa. Como é que Deus vai me usar sendo uma dona de casa?
Como é que eu posso ser usada por Deus? Eu não tenho faculdade, eu não tenho habilidades, eu não tenho muito conhecimento. Eu sou só uma dona de casa. Olha aqui que Deus faz com uma dona de casa, meninas. Tá lá, Jael, limpando a sua casa, varrendo a sua tenda, sei lá, dobrando seus tecidos, cozinhando, né, para sua família. Certo é que Jael estava lá na sua casa. Aquele lá era o ambiente de Jael. A palmeira, a tamareira, era o lugar onde Débora julgava as causas do povo. Débora era a juíza. Mas Jael, o ambiente dela era o lar dela, a tenda dela, a casa dela. E tá lá Jael, dona de casa, cuidando dos afazeres de casa. Quando de repente, quem aparece? O inimigo aparece na porta de Jael. E aí esse comportamento de Jael é desafiador para nós e ela nos ensina lições preciosas para nós, meninas. Olha só o que acontece. Jael olha e sai ao encontro de Cícera e fala: Cícera, entre! Eles tinham uma amizade, os queneus tinham um certo... viviam bem com o pessoal de Canaã. Só que Éber, ele não queria ficar naquele meio, ele preferiu se afastar daquele lugar. E se instalou ali. E Jael vendo Cícera, e Cícera vendo que era mulher de Éber, que eles conviviam bem, falou assim: eu posso entrar, me dá água. Jael falou assim: eu não vou te dar água, eu vou te dar o que eu tenho de melhor. Eu dou o meu melhor, não importa se é meu inimigo, se é meu amigo. Todo mundo que entra dentro da minha casa é servido com o melhor que eu tenho. Eu vou te dar coalhada. E a Bíblia diz que ele entrou, ela deu uma vasilha de leite feita de couro e deu para ele a coalhada para ele beber. Ele bebeu, ele se deitou e ela foi e cobriu Cícera. Olha só, meninas, que estratégia. Gente, Deus é tremendo. Ele dá umas estratégias, né? Ela disse assim: você está vindo, né? Mas eu vou oferecer a você o melhor que eu tenho. Ninguém entra na minha casa e recebe de mim o que não seja de melhor, mesmo meu inimigo. Só que é o seguinte: você é meu inimigo. E você está no meu ambiente. E no meu ambiente, quem vence sou eu. No meu ambiente, quem determina as coisas sou eu. E aí Jael pega uma estaca da tenda, algo que ela tinha habilidade. Era ela que montava a tenda, era ela que cuidava de tudo. Ela tinha habilidades com aqueles negócios. Ela pegou a estaca e cravou na têmpora de Cícera. Ela derrotou o inimigo. Primeiro ela atraiu o inimigo, serviu o inimigo com aquilo que ela tinha de melhor, e aí depois derrotou o inimigo. Olha só, meninas, às vezes nós vemos as coisas acontecendo dentro da nossa casa, né? Às vezes a gente percebe que o inimigo está tentando entrar dentro da nossa casa, e aí a gente começa a já fazer um escândalo. Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo de inimigo querendo entrar dentro de casa. Você tem um filho, seu filho vai e começa a namorar com uma menina que não é crente. Ou você tem uma filha e sua filha começa a namorar com um jovem que não é crente. E ela tem na cabeça dela que Deus está usando ela para trazer o jovem ou a jovem para o caminho de Deus. E eles têm essa ilusão, né, meninas? Os jovens, eles têm essa ilusão, como se Deus fosse usar alguém que tivesse um coração comprometido, né, com sentimentos comprometidos, para trazer alguém para a casa do Senhor, né? Tivesse algum envolvimento com isso. Não que Deus não possa fazer, mas ele tem outros meios. O mais fácil é levar para fora do que para trazer para dentro. Essa é a grande realidade, né? E a gente sabe que Deus não aprova o jugo desigual. Quando isso acontece, nós vemos o comportamento de muitos pais de já armar aquela guerra, de já armar aquela confusão. E aí o inimigo vai entrando e a gente vai causando confusão, e isso vai entristecendo o coração dos filhos, e aí eles vão fazer por rebeldia.
Porque a gente já viu aqui na Bíblia, eles fazem por rebeldia. Aquilo causa um transtorno dentro do lar. Mas olha só o que Jael vai nos ensinar. Você vai atrair. Você vai servir com o que há de melhor. E vai ter um momento em que você vai derrotar o seu inimigo. Às vezes ele tenta entrar dentro do nosso lar através daquela amizade tóxica. Serve o que de melhor. Mas Deus vai te dar uma estratégia que você vai ser vitoriosa. Você vai colocar o inimigo para correr. Você vai ter uma estratégia, o inimigo não vai te vencer dentro do seu ambiente, seja ele debaixo de uma tamareira, seja ele dentro da sua casa, como dona de casa. Então, aqui o que Deus vai nos ensinar? Você não precisa ter posição. Deus pode usar uma juíza, como Deus pode usar uma dona de casa. Basta nós estarmos disponíveis para Ele, confiar no Deus que nós servimos. Nós podemos derrotar o inimigo em qualquer ambiente que ele tentar entrar. Aquele era o ambiente de Jael. E ela disse, eu vou te servir com o que há de melhor, mas eu tenho uma estratégia para vencer você. Você não vai me derrotar no meu ambiente, você está no meu ambiente. E no meu ambiente a vitória é minha, porque eu carrego a presença do Senhor. Eu já tenho todas as ferramentas, eu tenho as habilidades, e eu vou usar aquilo que eu tenho para vencer o inimigo. Meninas, você já tem tudo o que você precisa para vencer o seu inimigo. E olha aí, quando a pessoa diferente de Baraque, Jael tomou posse daquilo que Deus já tinha dado para ela, das ferramentas que ela tinha, da experiência que ela tinha. E Deus honrou a vida de Jael. O que é que nós decidimos para a nossa vida hoje? Dar honra para outro ou valorizar aquilo que o Senhor já nos deu? As experiências, a voz, as armaduras, as ferramentas, as habilidades, a presença. Olha aqui que Jael fez. Eu já tenho. E se eu tenho, eu vou usar. Baraque diz, eu tenho, mas ainda não são suficientes. Qual é o lugar que nós estamos? Nós estamos naquele lugar de contentamento. Eu sei que o que eu tenho pode ser pouco, pode parecer pequeno aos olhos dos outros, mas eu carrego a presença de Deus. E aqui dentro da minha casa o inimigo não vai vencer. Ou nós estamos naquele lugar de insatisfação. Tudo que eu tenho não é suficiente. E aí a gente se esconde. E aí o Senhor faz o quê? Dá honra para outro. Mas olha só aqui que Débora começa a dizer. Bendita é Jael. Olha Deus trazendo a honra para a vida de Jael. Quem é Jael? A dona de casa. Aquela que cuida lá da casa, lá, esposa de Éber, o Queneu lá. Mas quem que ela é? O que ela faz? Ela é dona de casa, filha. Mas Deus usa quem Ele quer, todo mundo que está disponível. Mas eu não tenho. Filha, você já tem. Para de dizer que você não tem. Para de dizer que você não consegue. Para de dizer que você não pode, que isso não é para você. Para de dizer isso. Se levante em nome de Jesus como Jael. O que eu tenho é suficiente para me fazer vencer. Deus já me deu tudo que eu preciso. Olha só o que o texto vai dizer lá nos evangelhos. Quando disserem, olha, o reino de Deus está ali. Não está ali. Não corram para lá porque ele já está dentro de você já carrega o reino, você já tem o reino dentro de você. Para de achar que é pouco, para de achar que é insuficiente, para de achar que você não tem força, que você não consegue. Para! Enquanto você se colocar nesse lugar, outros terão honra que Deus quer dar para você. Enquanto você se colocar nesse lugar de que eu não posso, de que eu tenho vergonha, de que isso não é para mim, de que deixa os mais jovens fazer, Deus vai dar a honra que Ele quer dar para você, Ele vai dar para outro. Quando você não se posiciona, quando você não se levanta, outro se levanta e Deus honra. Tem muitas pessoas florescendo, tem muitas pessoas frutificando e nós estamos ficando só com os brotos. Não temos florescido, porque sempre achamos pouco aquilo que nós temos.
Nós sempre achamos pouco o que nós temos. Mas se é pouco aos nossos olhos e nós nos posicionarmos, Deus faz do pouco o muito. O que a Bíblia fala lá naquela parábola? Você é fiel no pouco. Se você é fiel no pouco, o que é que Deus faz? Sobre o muito Ele te coloca. Mas você não se movimenta nem naquilo que é pouco. Você se esconde atrás do pouco, dizendo que precisa de mais. E você não precisa, você já carrega o reino. E o reino é suficiente. O reino, a presença, o Espírito já são suficientes em vocês. Meninas, nós vamos entrar aqui na parte de Gideão. Mas como Gideão, nós vamos ter uma continuação amanhã. Então a gente deixa para comentar sobre Gideão amanhã. Amém? A gente fica com Débora e Jael. Débora, Jael e Baraque. Nós vamos ficar com esses 3 personagens. E vamos refletir sobre as atitudes deles. Exatamente, amiga, não é sobre nós, é sobre o que Deus pode fazer através de nós. Oh, meninas, eu vou falar pra vocês, quando eu comecei essa leitura bíblica, eu falei assim, meu Deus, eu vou fazer a leitura e vou comentar um pouquinho. Não, eu falei assim, eu vou fazer a leitura. Eu fiz a leitura e comentei. No outro dia eu falei, meu Deus, por que eu fui comentar? Por que eu não fiz só a leitura? Porque agora que eu comecei a comentar, eu vou ter que comentar todos os textos. E tem textos que eu vou comentar o quê? Quando chegar nos textos das descendências de fulano que gerou ciclano, que gerou fulano, que gerou não sei o quê, o que é que eu vou falar? E o Espírito Santo colocou no meu coração, apenas vá. Apenas vá. E eu fui debaixo dessa palavra, meninas. Eu apenas fui, porque eu entendo que não adianta eu ter todas as habilidades se eu não me levantar e fazer. Se eu não me levantar e ir. Se eu não confiar na palavra e me posicionar. É uma questão de decisão, meninas. Se o medo, muitas meninas estão paralisadas por conta do medo. Fecha os olhos para o medo. Fecha trava os ouvidos para as vozes de que você não consegue. Apenas vá, apenas faça, mas seja relevante no seu tempo. Para um propósito o Senhor te criou. E quem sabe não foi para este tempo, né? Assim como esqueci, Mardoqueu falou para Esther, quem sabe não foi para este tempo que o Senhor te levantou, que quer passar uma vida sem construir, sem frutificar, sem florescer. Meninas, não foi para isso que o Senhor nos chamou. Que se levantem Déboras. E aí Débora vem dizendo, despertem. Débora canta com a alma dizendo, despertem. Despertem, Déboras. Despertem, Jaéis. Dentro da casa de vocês, despertem, mulheres. Em nome de Jesus, despertem. É tempo de frutificar. É tempo de florir. É tempo, meninas, que assim como a natureza, meu coração também aguarda com grande expectativa a manifestação de Deus através da vida de vocês, meninas. A manifestação da glória de Deus através de vocês. Pare de pensar em grandes coisas, começa com pequenas coisas. Começa honrando a Deus com o pouco que você acha que é pouco, e sobre o muito o Senhor vai colocando vocês. Comece com aquilo que você acha que é pouco mesmo. Comece com aquilo que você acha que não vai atingir ninguém mesmo. Quem faz todas as coisas através de nós é o Senhor. Amém, meninas? Glória a Deus pela vida de vocês. Eu não entendi aqui, Fran. É muito adoçante para o livro de Juízes, é muito rico. Eu não entendi aqui, Fran, o que você quis colocar. Mas Deus abençoe você. Deu uma travadinha aqui. São muitas contas conectadas agora com as crianças estudando. Que Deus abençoe vocês, meninas. Recebam essa palavra no coração de vocês. Não se posicionem como se posicionou Baraque. Como se tudo que ele já tinha não fosse suficiente. O que você carrega já é suficiente e é maior que você, é mais forte do que você. A mensagem que nós carregamos é maior que nós mesmas. Amém? Deus abençoe vocês.
Amém, Fran. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Que vocês possam se despertar. Que vocês possam se levantar. Que vocês possam viver a história que o Senhor escreveu para vocês. Amém? Amém, amiga. Toma posse, amiga. Que eu sei que o Senhor tem muito para transbordar através da sua vida. Que sejam despertadas Milcas, Isas, Frans, Ednas, que sejam despertadas Bárbaras, que sejam despertadas Vanices, Rafaelas, Vanessas, que sejam muitas mulheres despertadas para este tempo, em nome de Jesus, que sejam despertadas Nandas, que sejam levantadas mulheres que vão edificar vidas, amém? Isso, Milka, recebe mesmo. E Milka, eu não me lembro agora o que é que diz o nome Milka, eu não me lembro agora qual que é o significado. E o significado de Milka carrega algo poderoso, amém? Recebam mesmo, meninas. Lô, que Deus te levante para ser relevante nessa geração, em nome de Jesus, que sejam levantadas Lidianes. Eu não me lembro aqui qual é o significado de Milka, mas Milka carrega algo poderoso. Se vocês se lembram, coloquem aí o significado de Milka, meu Deus. Então vocês carregam, meninas, algo poderoso. Vocês carregam a presença de Deus e a presença de Deus, ela é suficiente para nos fazer vencer. Amém, meninas? Recebam essa palavra no coração de vocês, guardem essa verdade no coração de vocês e que o inimigo não roube ela. Tá bom? Carreguem dentro do coração de vocês, que vocês sejam despertadas e ativadas para este tempo. Amém? Vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor por esta palavra. Que o Senhor possa nos posicionar, né? Que nós possamos sair deste lugar de inércia e entrar num lugar de conformismo. E entrar desse lugar de inércia e conformismo. E nos levantar para um lugar de estratégia, de propósito, de conquista para a glória do Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Feche seus olhos, Pai. Obrigada, Senhor, por este tempo que o Senhor tem preparado para nós, por ter falado tão poderosamente ao nosso coração. Obrigada, Senhor, por nos reposicionar, por chacoalhar o nosso espírito de que não podemos viver uma vida medíocre, viver uma vida sem deixar um legado, sem contar uma história. Mas que possamos, Senhor, ser relevantes em nosso tempo, porque eu sei que o Senhor nos chamou, cada uma de nós, com um propósito, e que este propósito seja alcançado. Abre os nossos olhos para reconhecer as habilidades que o Senhor já nos deu. Abre os nossos olhos para observar as experiências que nós já temos vividos com o Senhor, e que possamos, Senhor, dar lugar a essa chama que arde dentro de nós, do chamado que o Senhor tem para a nossa vida. Almas têm clamado, mulheres têm perdido as suas vidas, porque não há outras mulheres que se levantem como Déboras para resgatá-las. Existem crianças chorando, existem crianças sendo vítimas do inimigo, que está entrando dentro das suas casas, entrando com abuso sexual, com palavras causando feridas, com violência psicológica, violência física, mulheres chorando e clamando por outras mulheres que se levantem. E a natureza clamando com a expectativa que essas mulheres se levantem e façam e cumpram o propósito para o qual elas foram chamadas. Mulheres entrando no mundo da prostituição, porque não vem esperança. E nós que carregamos a esperança, muitas das vezes temos nos acomodado, nos acovardado. Nós temos nos conformado com essa vida medíocre, sem realização, sem movimentação, sem mover do Senhor. Pai, que essas mulheres sejam ativadas no teu espírito, que elas sejam despertadas no seu propósito e que a partir de hoje, Pai,
elas possam cumprir, mesmo inseguras, mesmo com medo, mesmo carregando fardos, mesmo chorando, mas que elas possam despontar, que elas possam florescer, que elas possam frutificar no teu reino, que nada seja maior, nem que nada seja tão grande a ponto de nos fazer perecer, a ponto de nos fazer ficar à beira do rio sem avançar e mergulhar, Pai. A tua presença é maior e é o que importa. Aquilo que carregamos dentro de nós é maior e é o que importa. Nos faça, Senhor, ter este entendimento. Abre os nossos olhos e nos guia, Senhor, pelas veredas que o Senhor tem aplanado para nós. Nos ajuda, Senhor, a cumprir os teus planos. Nos ajuda, Senhor, a ser coerentes com aquilo que nós falamos, porque muitas das vezes nós falamos que o Senhor é poderoso para fazer, que o Senhor é poderoso para realizar, mas nós continuamos do mesmo jeito, porque nós falamos, mas não acreditamos que o Senhor pode fazer conosco, nem pode fazer através de nós, mas que a nossa percepção a partir de hoje, a partir desta manhã, possa ser modificada. E assim como nós acreditamos que o Senhor é poderoso para fazer na vida do nosso irmão, da nossa irmã, o Senhor é também poderoso para fazer em nós. É o que nós te pedimos, Pai. Nos ativa, nos desperta para este tempo. Fica conosco, que teu Espírito Santo possa segurar em nossas mãos, que possamos receber do Senhor algo novo para a glória do teu nome. Obrigada, Pai, por ter falado tão poderosamente ao nosso coração. Nós tomamos posse da história que o Senhor escreveu para nós. Nós tomamos posse da honra que o Senhor tem para nós. Nós tomamos posse de todas as promessas que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Obrigada por tudo, Pai. Nos dá um dia de vitória, um dia abençoado, cheio da tua presença. Guarda cada uma das tuas filhas que aqui está. Guarda a casa dela, guarda os filhos dela, guarda o marido delas, Pai. Para a glória do teu nome, fica conosco, desde agora e para sempre. Te agradecemos. Amém. Amém, meninas. Deus abençoe vocês. Um prazer ter todas vocês aqui. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam ser ativadas neste tempo, que vocês possam ser despertadas, sejam cheias do Espírito Santo de Deus, amém? Deus abençoe, meninas, as meninas que entraram agora, Deus abençoe. Amanhã, 7h35, estaremos de volta aqui reunidas para mais uma porção da parte do Senhor, para ver o que o Senhor vai continuar falando conosco, através do livro de Juízes, através da vida dessas pessoas que tanto nos inspiram. Nós temos duas opções, meninas. Estar do lado daqueles que seguem seu próprio coração, que seguem a sua própria vontade. Ou estar do lado desses personagens que contam histórias, porque decidiram cumprir o propósito de Deus. A decisão sempre vai ser nossa. Ou ser aquelas que fazem aquilo que está no seu coração, no seu próprio coração, anda segundo o seu próprio caminho. Ou nós podemos contar histórias, como Débora pôde contar, como Jael pôde contar e deixar um legado que atravessa gerações. A decisão é nossa, meninas. Que você tenha uma decisão assertiva dentro do seu coração, em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Isa. É um dia abençoado para vocês também. Recebam força, recebam autoridade e ousadia, em nome de Jesus. Meninas, um beijo. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até amanhã, 7h35. Deus abençoe vocês. Beijo, meninas.